Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Tô chegando. Cadê o pessoal? Boa noite, Carla Prado. Boa noite, Tereza Silva. Boa noite. Demorei aqui um pouquinho porque eu estava tendo problema aqui para configurar aqui para poder entrar. Mas ainda bem que eu consegui. Às vezes dá um trabalho para entrar. Tá dando para me ouvir aí bem? Boa noite, eu de Stuca de Andrade. Ah, que bom. Que bom, pensei que não estava vendo não, porque eu não tenho usado muito esse fone aqui, mas ainda bem. Então, aqui está mais uma live. Eu demoro um pouco para fazer live. Eu gostaria de fazer todos os dias, mas fica um pouquinho aqui puxado para mim. Muitas coisas aqui para eu resolver. Mas hoje eu tirei um tempinho para fazer aqui essa live. O assunto de hoje é: eu fui religiosa desde pequena, desde os meus 7 anos de idade. Boa noite, Tita! Tudo bem, Tita? Boa noite! E o assunto de hoje é: desde os meus 7 anos de idade que eu fui religiosa, mas só agora, com os ateus, que eu aprendi a ler Bíblia. Bel Lopes, boa noite! Obrigada, viu? Obrigada, Bel Lopes. Eu gosto muito de live, mas eu não tenho muito tempo para fazer. Ok, que bom. Eu tô olhando aqui porque eu coloquei aqui também, só que eu deixei mudo, para eu ficar vendo melhor os comentários. Aqui eu vejo, mas aqui fica branco. Aí eu não, por causa da luz também, atrapalha um pouco. Aqui eu vejo melhor, que aqui tá preto as letras. Bom, então é isso mesmo. Eu fui religiosa desde pequena. Desde quando eu entendi, ensinaram para mim que existia um Deus que castigava a gente. A primeira informação que nós recebemos, né, a respeito de um Deus, quando nós somos criança, é: Papai do céu vai te castigar, não é assim? A criança faz uma coisa errada, não faça isso, que Papai do céu, ó, Papai do céu está lá no céu, ele vai te castigar. Então foi assim mesmo. Papai do céu vai te castigar, não faça isso. Olha, Deus está lá do céu, ele vai brigar com você. Aí eu perguntava: quem é Deus? Aí foi daí que começou a religiosidade da minha vida. Aí eu fui acreditando, né, que existia esse Deus que poderia me castigar. Ô, tia Teia, boa noite, tia Teia. Aí amanhã, tia Teia, vai ter live. Aí eu vou dar uma passadinha lá também na live da tia Teia. Eli Vasconcelos, boa noite.
Sábado eu vou participar da live dele também, do Eli Vasconcelos, lá de Los Angeles. Vai lá, pessoal, dá uma olhadinha também, viu? E amanhã também na live da Tia Teia. Aí, ó, para quem não segue esses dois canais, se inscrevam lá também no canais deles, tá? Poxa, gente, então é isso. Aí eu fiquei, né, nessa religiosidade e eu aprendi a ler a Bíblia da forma que a religião me ensinou, né? Aí eu fui para a Igreja Católica, que foi aonde tudo começou, né? A minha família não era religiosa, mas como eu já falei, ia na missa do Galo, do Natal, ou da Semana Santa, da Sexta-feira Santa que tinha, para a gente ir beijar o pé da estátua. Gente, tem uma história engraçada sobre o beijo da estátua que depois eu vou estar contando. Mas eu vou contar essa história como teatro. Vai ser uma história engraçada que aconteceu com o meu dente de leite. Numa noite dessa aí, indo beijar a estátua do senhor morto. Mas é bem interessante. Bom, isso fica para depois. Então era isso, gente. Aí eu comecei a ler a Bíblia, né, com os óculos da religião. E hoje, com o ateísmo, eu leio a Bíblia com os óculos da razão. É completamente diferente. É como se a gente estivesse lendo outro livro. Hoje eu não vejo mais esse livro aqui, ó, a Bíblia, como o mesmo livro que eu lia quando eu era evangélica ou católica. Porque aqui, os ateus, eu agradeço muito a todos os ateus que abriram meu entendimento, me ajudaram nessa passagem, me ajudaram nessa luta, né? Nesse processo de libertação do sistema religioso. Então eu sou muito agradecida porque hoje eu aprendi realmente a ver e entender que livro é esse. Porque parece que é completamente diferente daquele que eu tinha. Interessante, né? Aí eu vou lá naquelas velhas passagens, aqueles velhos capítulos e versículos que eu lia quando eu tinha 7 anos de idade. Quer dizer, alguém lia para mim, porque nessa época eu ainda não sabia ler, não. Eu fui um pouquinho tarde para a escola, porque eu trabalhava muito, né? Estava lá cuidando de irmão, essas coisas todas. Mas eu pedia para uma pessoa ler para mim. Aí quando eu fui crescendo, estudando, que eu fui alfabetizada, aí eu comecei a ler. Eu achava esse livro aqui muito interessante, poderoso, né? Porque eu achava que ele estava me dando informação do meu Deus. Flor de limão, boa noite. Geli Wesker, boa noite. Aí hoje eu vejo, gente, como é que pode? Como que eu pude passar toda essa vida? Já estou na casa dos 40, gente. Já estou na casa dos 40. Eu digo que eu tenho 40 e pouco. A gente não fala a idade, né? Eu mesmo falo, quando eu falo a minha idade, eu tenho 40 e pouco. Quando eu tinha 30, 30 e pouco. Boa noite, Simone! Então é isso. Aí hoje já, né, nos meus 40 anos, 40 e poucos anos, eu ainda, agora que eu vim tomar parte do que realmente esse livro é. Agora que eu vim entender o que é que está aqui dentro desse livro, que os padres e os pastores, eles não nos dão essa liberdade para a gente compreender o que está aqui. Porque já sabe, né? Eles pegam aqueles versículos isolados que convém a eles, que vai diretamente levar você, convencer você a ser dizimista e ofertante, porque essa é a realidade, né? Esses homens lá dentro desses templos religiosos, seja de qual denominação seja, eles querem só que os seus membros sejam convencidos, não tenha nenhuma dúvida dentro deles a respeito de manter o templo ou manter o pastor. Então o assunto direciona as pessoas sempre para o dízimo e oferta e ser
como é que se diz, fiel ao pastor, fiel a esse Deus, mas a fidelidade, a primeira fidelidade está relacionada a pessoa ser dizimista. Enfim, então eles não nos dão essa liberdade da gente pesquisar, estudar a Bíblia como realmente ela é. Então eu passei, como a maioria, muitas pessoas, né, que foram religiosas e hoje não são mais, elas também passaram por isso que eu passei. Dentro da igreja, elas liam a Bíblia de uma forma, com óculos. Quando você é religioso, você lê a Bíblia com os óculos da ilusão. Quando você se torna ateu, você lê a Bíblia com os óculos da razão. É isso que está acontecendo aqui. Você precisa estar vivendo essa experiência. Eu falo isso para quem ainda é religioso. Assim como nós estamos vivendo. Kelly Freitas, boa noite. Então, eu sou muito agradecida por ter saído, né, desse engodo do sistema religioso. Eu olhava a Bíblia, achava que era um livro lindo, maravilhoso. Aí teve épocas que mesmo eu dentro do sistema religioso, eu via coisas que eu falava assim, nossa, mas isso não bate. Isso não pode ser. Como que o Deus Santo, poderoso, tão maravilhoso, e aqui está falando uma coisa que desmente ele. Só que eu ia perguntar para o pastor, ele, irmã, sai dessa, irmã, não pode criticar. Boa noite, Edmeia. Não pode criticar, não, irmã. Isso é coisa do inimigo. Então eu fui deixando para lá, né? Fui enrolando, 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 e aquilo ficando preso dentro de mim. Mas quando eu fui uma religiosa mesmo, de verdade, sabe? Eu acreditava. Eu estava lá porque eu acreditava, porque eu parei de olhar, eu fiz como o pastor falou, eu achava que era o inimigo querendo cegar o meu entendimento. Na verdade, o inimigo era o pastor, né? Querendo me enganar e me fazendo ficar lá sentada no banco da igreja dele. Essa é a verdade, gente. Então, até que há 2 anos foi que eu descobri os ateus. Danilo Araújo, boa noite. Eu conheci os canais dos ateus e o meu entendimento abriu assim como o leque. E veio tantas informações que muitas me deixaram triste, né? Naquele momento, é claro que não é fácil quando você é religiosa ou religioso e do nada assim você vê uma coisa assim que é bombástica mesmo, que abala suas estruturas, que derruba o castelinho das suas ilusões. Aí não tem como voltar atrás. Aí você tem que se erguer, ficar de pé e aceitar que dói menos. Então foi isso que aconteceu. Eu disse, é isso mesmo, não tem como, né? Eu ficar acreditando mais nessas coisas. Não tem como eu me firmar mais nisso. Era um castelo de areia que o mar levou, foi como um dilúvio, né? Imagina aí um castelo de areia das ilusões religiosas, né? Aí vem o ateísmo, aí vem as informações dos ateus, como se fosse um dilúvio na minha vida. E aí eu levo todo aquele castelo de ilusão, se derreteu tudo na areia. Porque não era uma verdade. Porque não existe verdade nisso. Olha só, primeiramente, se existisse um Deus, ele seria notado por todas as pessoas. Não ia haver um ser humano que não soubesse da existência, a prova desse ser. Ele se revelaria a todos. Eu não ia precisar de um intermediário, eu não ia precisar de um mediador, né, como diz, para falar que Deus existe. Assim como nós não precisamos que ninguém fale, você sabia que existe um sol? Não, não precisamos disso, né? E olha que o sol não é nem a maior estrela, né, que está lá em cima. Esse ainda não é de maior grandeza. Imagina
Imagina quem criou todas essas coisas. Se tivesse tido um criador, ele jamais ficaria em oculto, assim como está em oculto, invisível, inexistente, esse Deus que os religiosos cultuam, adoram e quer passar para a humanidade inteira. E por causa deles, por causa desse Deus, muitas pessoas têm perdido até a vida, né? Então eu vou dizer, gente, para mim o ateísmo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa da minha vida foi ter saído desse engano. Porque agora eu realmente aprendi a ler a Bíblia. Esse livro parece ser um livro assim que eu nunca vi na minha vida. Gente, como assim? Eu sempre lia desde novinha essa mesma mensagem, mas eu via de outra forma. Agora que eu estou vendo as maldades do monstro, era como se estivesse usando uma máscara. Por quê? Os pastores colocaram essa máscara, a máscara da ilusão, né? Que aqui tudo é bom, que aqui é santidade, que a Bíblia é sagrada. De sagrado não tem nada. É como eu até já falei, a Bíblia não é sagrada, a Bíblia é safada. Já fui xingada por causa disso, viu? Muito xingada. Então, uma coisa aqui, né? Que eu li assim e ficava assim. Da primeira vez eu desconfiei, mas como o pastor falou que era pecado, ficar pensando sobre essas coisas, ficar questionando as coisas de Deus, que a Bíblia veio do céu, que foi Deus que escreveu, que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem erro nenhum. Então, eu fui deixando para lá. E a maioria das pessoas, a maioria não, todos os religiosos, todos, quando eles olham essas passagens aqui da Bíblia, eles levam com a maior naturalidade. A coisa pode ser bizarra, pode ser monstruosa. E eles acham como se fosse uma coisa natural. Ainda diz, oh, aleluia, glória a Deus, é a palavra do Pai. Por exemplo, aqui, as filhas de Ló. Já teve gente que brigou comigo quando eu falei desse assunto. As filhas de Ló teve sexo com o pai. Gênesis 19, 20 a 38. Gente, eles estavam lá, né? Fugiram lá da cidade que o Deus bondoso, maravilhoso, né? Que é todo amor, tacou-lhe fogo lá na cidade, destruiu todo mundo, matou tudo. Que é claro que lá também tinha criança, tinha animais que não tinha nada a ver. Então ele acabou com a cidade. Aí Ló e suas filhas e sua esposa saíram da cidade. A mulher de Ló, segundo a história, olhou para trás, virou uma coluna de sal. Sempre tem que uma mulher, sempre nessas histórias da Bíblia machista, sempre tem que ter mulheres se dando mal, mulheres fazendo cagadas, mulheres sendo culpadas de tudo, pelos erros da humanidade, a mulher sempre é a culpada. E aqui não é diferente, aqui em Ló, em Gênesis 19, 20 ao 38. Aí eles ficaram lá, o pai e as duas filhas foram morar lá na montanha. E o que aconteceu? Não tinha homens para que elas se casassem, assim a informação, fala sério, né? Então elas tiveram a ideia de se deitar com o pai. Aí uma irmã falou para outra, vamos embriagar o nosso pai, dar um pileque para ele, né? Umas pingas. E aí, o pessoal fala que antigamente, olha só, pastores, eles têm uma doença terrível. Eles adoram santificar tudo que está aqui nesse livro. As coisas de fora, eles demonizam tudo, né? Tudo é o demônio, é o demônio. Aqui dentro da Bíblia é Deus, porque é Deus. Lá não tinha o vinho. Eu cansei de ouvir pastores dizer, mas o vinho de antigamente não era vinho de embriagar como de hoje. Era vinho puro. É vinho. Vinho é vinho. Vinho não é vinho? Vinho é vinho. E beber, se a pessoa beber demais, vai ficar bêbado. Então, tanto é que aqui está a realidade, né, gente? Então, elas deram o vinho para o pai numa noite. Aí foi uma das filhas e dormiu, deitou com o pai, teve sexo com o pai. Agora, uma coisa aqui, eu estou por fora dessa informação. Mas é possível aqui, quem entende, né, que pode responder. É possível um homem estar embriagado, ele poder ter uma relação sexual?
ele consegue ter uma ereção normal? Estou falando aqui porque aqui só tem adulto, né? Ele consegue ter isso embriagado? Eu acho isso meio estranho, né? Mas eu não sei, né? Vai que pode, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia fala que sim, né? E na noite seguida ele repetiu ainda. Eles falam que suco de uva, né? Que o suco de uva, o pai se embriagou com o suco de uva. Pois é. Aí tem a história também de Noé, né? Que bebeu, ficou bebum e ficou lá pelado, o filho foi lá rir dele. E tem gente que fala que foi outras coisas que aconteceram, não sei. Mas eles embriagavam. Aí a igreja, nessa santícia aí que ficam, eles dão o suco de uva e diz que é o vinho. Ai, ai, muito engraçado isso, viu? Pois é, aí ela foi e teve sexo com o pai. Gente, olha que bizarrice. Dentro desse livro que se diz santo e sagrado, dentro desse livro que as pessoas dizem, os evangélicos dizem, que é um livro, nem consegue ficar ainda de pé, mas ter, mas ter controle muscular. Não consegue ficar em pé e ainda mais tem. É verdade, Gelli. Pois é, mas diz que ele conseguiu e ainda engravidou. Foi papum. Olha aí, ó. Tem muitas mulheres aí da igreja que estão orando para engravidar e não consegue. Vai lá, ó. Devia ter nascido lá nessa época. Tinha sexo com até bebum ia ficar grávida. Gente, dentro desse livro aqui, tudo é possível, né? Agora, a realidade é outra coisa. Então, aí, ela foi, né? E ficou grávida. Aí eles dizem que aqui é o livro Regra de Vida, da boa conduta e da moral, da família do comercial de margarina, a família perfeita, a família de bem brasileira. Esse livro aqui, quando você vai olhar, vai ler ele com os óculos da razão, você se assusta. Boa noite, João Luiz. Boa noite. Então, aí fica difícil, né, gente? Fica muito difícil. Aí eles dizem, aí só tem o quê? Só tem safadeza. Aqui tem coisas bizarras, terríveis. Eles estavam aí querendo barrar. Foi um livro que contava uma história que parece que o rei queria casar com a filha. E isso aí deu maior reboliço e foi todo mundo criticando esse livro. Quando eu era criança, eu escutava essa história. A minha família contava essa história do pai que queria casar com a filha e ela começou a pedir várias roupas. Depois eu vou lembrar o nome da história. Essa recente que essa pessoa estava aí botando na mídia, essa história, eu acho que ela foi tirada dessa história que eu via desde criança. Aí eles criticam. Agora aqui, olha só, como que eles acham umas coisas, é bizarra para eles, é uma ofensa à boa conduta e moral da família de bem, mas eles ainda não entenderam, não observaram, ou querem esconder, né? Porque eu creio que os pastores têm prestado atenção nessas coisas. Porque até a pessoa, uma criança que vê, vai dizer, ô gente, né? Se a criança pegar um livro desse e ler, eu recomendo que não pode. Já pensou? Uma criança pegar, eu vejo eles dando Bíblia para a criança, a Bíblia da criança. Aí o menino vai e lê isso aqui. Olha que coisa horrível para uma criança. Aí o pai, olha só, sempre tem que colocar a mulher, né, como culpada. Quem foi que teve a iniciativa? Foi a mulher, as filhas. E fez o quê? O pai não estuprou as filhas. Né? Porque o que nós vemos, na verdade, são os pais, os pedófilos, né? E em geral, que pegam as filhas e estupram. Aqui não, na Bíblia, porque tem que falar que sempre foi a mulher mais maldosa, que tem maldade na mente. Então, elas que fizeram estuprar o pai, né? Uma pessoa ter sexo embriagado foi estuprado pelas duas filhas, 2 noites seguidas. Oh, que mulher ruim! Que mulheres ruins, hein?
Aí tiveram filho. Agora eu pergunto, olha só o tamanho da bizarrice que está aqui dentro desse livro e os pastores não lê isso. Pastor nenhum vai pegar isso aqui e ler. Meus irmãos, minhas irmãs, adolescentes e adultos e crianças, vamos ler agora a palavra do nosso Deus. Olha que palavra maravilhosa. Aí Ló, fugindo lá, com suas filhas, sua esposa, a mulher virou coluna de sal. E suas filhas tiveram sexo com o pai, engravidaram, as duas tiveram filho do pai. Eles não vão falar isso aqui porque isso aqui é vergonhoso. É vergonhoso, isso aqui é imoral. Mas está dentro de quê? Dentro do Kama Sutra? Não, está dentro da Bíblia Sagrada, que eles dizem que é sagrada. Essa é a realidade. Eles não gostam quando a gente fala. Então, quando eu era evangélica, eu não tinha liberdade de folhear isso aqui e questionar. Eles nem liam, eles nunca leram. Muitas coisas que estão aqui, eles nunca leram dentro da igreja e eles não leem até hoje. Só interessa aqueles pontos que falam para fazer a pessoa ter bom ânimo, para a pessoa confiar, acreditar que Jesus vai voltar, ou tem que dizimar. É isso que interessam para eles. Outro também, né? Outra coisa também que é terrível, que se as pessoas praticassem isso aqui, iam parar na cadeia. Mas olha o que diz a Bíblia. Aí fala, mas aí é o Velho Testamento. Não, vá lá ver que o seu Jesus falou que ele não veio para destruir os profetas nem a lei, e ele veio sim para cumprir a lei. Nada que era praticado naquela época era para mudar. Não era para ser mudado, porque ele não veio para mudar. Na verdade, quem modam a Bíblia, as leis, é o sistema, né? Os governos. E a Bíblia vai se adaptando, ou seja, não são as leis, os governos, os reis, enfim, que se adaptam à Bíblia, e sim a Bíblia a eles. Esse Deus daqui da Bíblia, as pessoas não obedecem a esse Deus da Bíblia, e sim a Bíblia é que tem que obedecer a eles. Essa é a realidade. Bom, gente, eu não estou olhando aqui muito os comentários, depois eu dou uma olhadinha rápida, porque eu tenho que ler aqui, né? Outra também aqui, ó, foi o filho rebelde. O filho rebelde, que era aqui, como é? Deuteronômio 21:8. Diz assim: portanto, o Senhor Deus perdoa. Não é 21:8, não. Onde foi que eu marquei? Peraí. O filho quanto mais. Gente, eu vou. Aqui, ó. O direito do primeiro filho desobediente. 21 mesmo. 21, só que eu errei aqui. Não é 8, não. 18. Filhos desobediente ou rebelde. Deuteronômio 21:18. Eu botei aqui 8. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de serem castigados. Então, seus pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento, na praça pública. Eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Mas já viu? Então, eu pergunto aí, ó, se o Jesus disse que não veio para mudar a lei, e sim para cumprir. Se é para cumprir, é para cumprir.
não é para modificar, não é para fazer ginástica, não é para adaptar de acordo com a época, com os séculos, com os milênios. Se for daqui a 300 milênios, era para ser praticada a mesma coisa, ok? Mas, já viu, né? Aqui dentro tem coisas que convêm aos religiosos e o que não convém é deixado de lado. Essa é a realidade. Aí eles falam aqui, ó, para que todos, né, os homens da cidade matem a pedrada. Boa noite, Marcos Filho. Boa noite, RC. Boa noite, Wesley ateu. Então, aí eles matavam aquele jovem, né, ou criança que era rebelde, desobediente, e a pedradas. Olha só o tamanho da crueldade. Era porque naquela época não tinha metralhadora, né? Porque se tivesse metralhadora naquela época, aí cada um ia com sua metralhadora, né? Com sua R15, ó, sua espingarda, seja lá o tipo de arma que fosse, e mirava lá, ó, esbagaçava o coitado. Deus que mandou, lei de Deus, e essa lei Jesus não aboliu, Seria assim. E se a Bíblia realmente fosse obedecida pelo sistema ou pelos religiosos, isso seria praticado ainda hoje, em obediência à palavra de Deus. Não é verdade? Metralhadora de Jeová, Elise, Hipátia. É isso mesmo, metralhadora de Jeová. É verdade. Mas, gente, que coisa terrível. Já pensou, menino? Já pensou a pessoa saber que vai ser morto, que o seu pai, a sua mãe, né? Pessoas que deviam ali estar dando amor e proteção àquela criança. Devia até, sei lá, cada um tem seu jeito de castigar, né? De dar seus castigos. Mas pegar e matar a criatura? Agora nós temos que perdoar 70 vezes 7, né? Pessoas semelhantes a nós. Que é assim que a Bíblia fala. Se alguém te pedir perdão, quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, você tem que sempre estar perdoando. Mas ele não perdoa ninguém. Não perdoou Adão e Eva. Não perdoou o Satanás, né? Mitológico. Eu estou falando aqui dentro do entendimento dos religiosos. Porque nós sabemos que não existe nada disso. É só uma mitologia. Mas dentro dessa mitologia... Então, gente, ele não perdoou ninguém, mas as pessoas têm que perdoar, até uma criança. Por exemplo, o profeta Eliseu estava lá, descendo lá, tal, aí os moleques lá, os meninos, começaram a rir da careca dele. Esse Deus amoroso, né, maravilhoso, oh, aleluia, glória, oh, labachuri cantenaia, oh, deproveneia. Então, esse Deus todo-poderoso e maravilhoso, se é dele colocar, dar cabelo para o profeta, fazer um milagre de nascer cabelo na cabeça do cara, não foi lá e, ó, mandou as ursas devorar as crianças. As ursas devorou lá os meninos. Comeu a carne, estraçalhou, foi tripa, sangue, olho, osso, para tudo quanto é lado. Deve ter ruído até os ossinhos também que ficou lá, né? Das costelinhas, né? Os mocotó, o pescocinho, né? E Deus, o todo-poderoso, maravilhoso, que manda você perdoar 70 vezes 7, né? Ficou de lá de cima assistindo tudo e não fez nada. Assim como também, quando ele viu, né? Acho que ele gostou, que foi um filme pornô, entre pai e filhas, né? Tá aí lá, não tinha filme pornô nessa época, o filme pornô surgiu aqui dentro da Bíblia, né? Aí Deus de lá de cima só assistindo a safadeza lá das filhas de Ló, lá forçando, né? Tendo sexo lá com ele bêbado,
E Deus não fez nada. Agora, só porque a pobre da mulher olhou só para trás, coitada, por curiosidade. O ser humano é curioso. Se a pessoa fala não olha, a pessoa vai olhar. A coitada olhou. Se fosse verdade, gente, eu tô aqui dentro da história mitológica, tá? Eu tô viajando aqui na mitologia. Isso não aconteceu. Mas ele vai e castiga a mulher. Transformou a coitada numa coluna de sal. Aí é muito fácil, né? Parece que ele gosta de ver o circo pegar fogo e ele fica lá sentado só olhando a lona pegar fogo, né? O pó. Ele gosta de ver a carniça, ele gosta de ver a cinza. É assim que esse Deus da Bíblia, que foi criado por homens, age. Porque tudo isso é mente perversa, cruel, de homens, que tinha essas coisas dentro de si, né? Na mente. Essas práticas, esses pensamentos, críticas, julgamentos. Eli, vou fazer uma campanha para Deus perdoar o diabo. Assim os problemas do mundo acabam. Vamos fazer essa campanha, gente. Tá precisando mesmo. Mas o bicho é ruim, né? Não perdoa um. Não perdoa um. Aí ele ficou de lá olhando. A mesma coisa aqui. Aí ele ficava lá assistindo lá o filme de terror, porque eu chamo isso de filme de terror. Aí eu pergunto para os religiosos: você teria coragem de fazer isso? Porque você está desobedecendo a sua Bíblia, o seu Deus. Ó, legal, porque você tem que obedecer às leis, né, da terra, do mundo onde vocês vivem. Porque se vocês praticassem a metade do que está escrito aqui, a metade não, vamos dizer que um terço, vocês iam parar na cadeia. E dependendo do lugar onde você vive, do país, você ia para a cadeira elétrica. Essa é a realidade. Porque essa Bíblia aqui é um esparro, isso aqui é chave de cadeia. Isso aqui é coisa ruim, fica aí. Então, matavam. E olha o que eles falam aqui, ó. Olha só o que diz no final, né? Ele receberá... Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Isso, ficarão com medo. Eu estava aqui pensando, deve ter sido assim que surgiu essa ideia de inferno, de alma após a morte, a pessoa continuar vivendo depois de morto, e essa ideia de inferno para que as pessoas ficassem com medo. Porque aqui ele diz, ó, matou a criança desobediente, ou jovem, né? O filho desobediente, rebelde, matou a pedradas e todo mundo ficou sabendo. Ah, fulano, você viu? Olha o filho lá de fulano de tal. Foi apedrejado lá na praça pública porque era rebelde. Ah, eu não vou fazer isso com meu pai e minha mãe, não. Vai que papai e mamãe que me ama tanto me leva lá para meu Deus que me ama tanto, que papai e mamãe servem, vão me apedrejar, vão esbagaçar lá, vai ser oi, esbugaiado, saindo da caixa, é dente quebrado, é couro arrancado, barriga aberta, tripa saindo, eita diacho, não, quem é doido? Por medo. Viu aí o controle? Aí eles já queriam controlar as crianças, não por respeito aos pais, mas sim por medo, porque sabia que a vida deles ia acabar se eles não obedecessem aos pais. Aí passaram isso, transferiram essa ideia para essa ideia de inferno. Se você não obedecer a seu Deus, você é o filho rebelde. Você não vai ser apedrejado, mas você vai para onde? O mármore do inferno. Papai que ama. É verdade, Lise. Papai que ama. Imagina se ele odiasse, né? Imagina se eu odiasse. Agora ninguém vê o diabo fazer nada dessas coisas, né? Aqui dentro dessa Bíblia fica bem nítido que o que não presta mesmo é esse Deus. Porque Satanás não tem nenhuma ação maligna aqui dele fazendo maldade com o homem. Porque até quando era para ele ser mal, ele foi bom. Porque, segundo a mitologia, porque ele falou a verdade quando disse que o homem teria sabedoria, ficaria conhecendo o bem e o mal se comesse da fruta. Ele ia ter sabedoria, ia ficar sábio, né? Ia descobrir as coisas. E foi o que aconteceu. E o que foi que o Deus Todo-Poderoso, que não mente,
que é perfeito, falou que no dia que eles comessem morreriam. E eles morreram? Não. Diz aqui na Bíblia que Adão viveu não sei quantos anos lá. Não sei se foi mais de, acho que foi mais de 800, né? 900 anos, se eu não me engano, não lembro bem. Mas foi muitos anos. Mais uma mentira. Ninguém vivia tantos anos no passado. Hoje que está vivendo muito. Como é o nome dele? Cristão filósofo. Eu vejo nos seus vídeos muitas intolerâncias religiosas. É verdade? Aqui não tem intolerância religiosa não, meu filho. Aqui tem a realidade, ó. Eu estou lendo isso aqui, ó. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou mostrando a realidade. Intolerância religiosa são os que os evangélicos fazem contra o povo de matriz africana. Eles dizem que os deuses, porque assim como Jesus é o seu Messias, assim como Deus, esse Deus da Bíblia é o seu Deus, os orixás são os deuses lá do povo africano. É a mitologia deles. Vocês têm a mitologia cristã de vocês e eles têm a mitologia deles, lá da cultura deles, tá? E os evangélicos dizem que são demônios. Isso é bonito? Essa superioridade que vocês cristãos têm de falar que os outros deuses, em especial, porque vocês não falam isso de outros deuses, não. É sempre do povo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, de matriz africana, né? Aí vocês falam que tudo é macumba, as pessoas vão por seus templos dizendo que tá com macumba, que o macumbeiro jogou para vocês. Se tiver um terreiro ali, aquelas pessoas já estão fazendo uma coisa ruim para vocês. Isso que é intolerância religiosa. Querer colocar dentro das escolas a religião, mas tem que ser a de vocês. Então, aquelas pessoas que são de outras religiões têm que estar submissas à religião de vocês. Isso aqui é intolerância religiosa, tá? E chama os deuses dos outros de demônios. Eles são Deus. Exu, como é que se diz? Orixás, enfim, eu não entendo muito dos deuses do candomblé, da quimbanda, de religiões africanas, porque eu não fui disso. Na minha família tem gente disso, mas eu não fui. Eu ia para comer caruru quando eu era criança, até meus 12 anos. Eu não entendo muito. Sei assim por alto. Mas aqui, eles são deuses iguais ao seu Deus. Ok? A diferença é que o seu Deus é Deus do cristianismo. Tem uma história. Os deuses de matrizes africanas têm outra história. Ok? Mas vocês levam pessoas hipnotizadas lá dentro dos templos e elas estão lá com problemas psicóticos, esquizofrenia, e elas acham que estão manifestadas, aí dizem que é demônio, aí diz o quê? O demônio lá de quem? Da religião africana, né? Assim, isso aqui é intolerância religiosa. Mas não existe diferença entre o seu Deus e o Deus das religiões de matrizes africanas. Porque todos eles são mitologias. Eles não existem de verdade. Essa é a realidade. Não tem tempo bom para ninguém, não. Não tem superioridade aqui para ninguém, não. Marco, filho, viva o diabo. Porque quem fala coisa ruim mesmo, quem fez maldade na terra foi sempre esse Deus. Não tem o diabo matando nenhum ser humano. Não tem. Quem mata, quem foi Deus. Deus matou os filhos, até de Jó. Olha só o que ele fez com Jó. Quem matou? Matou os filhos do homem, tudo. E depois disse que deu outros filhos. Agora eu pergunto, vocês aí acham que filho pode ser substituível? Eu acho que nenhum ser humano pode ser substituível. Como é que um pai vai achar, ou uma mãe, que seu filho pode ser substituível? Deus vai matar. Por exemplo, você aí agora tem 1 ou 2 filhos. Aí tem uma profecia aí dentro da igreja. Olha, Deus vai matar seus 2 filhos, tá?
ele vai matar, você tem que dar glória a ele, porque ele é bom, mas depois você vai gerar mais 2 filhos. Você vai gerar os mesmos filhos que morreram? Não. Você vai substituir? Não. Serão outras pessoas. Já viu quanta maldade esse Deus da Bíblia praticou? Gledson, boa noite. Gledson Alves, boa noite. Então é isso aí. Aí eles mandaram matar para que as pessoas tenham medo. É isso que o sistema religioso usa até hoje. A pessoa tem que ter medo. Essas pessoas que são evangélicas, elas estão lá porque elas são prisioneiras do imaginário. As correntes que mantêm essas pessoas aprisionadas dentro desse sistema religioso são correntes imaginárias que se chama medo do inferno. Medo do inferno. E quando abre a outra porta de escape, de saída, o que é? A barganha do céu. Ah, se eu for bonzinho, se eu fizer as coisas certas, eu vou para o céu. O religioso é tão cruel, ele é tão, como é que se diz, adestrado, né? Que ele acha que para ele fazer o bem, ele tem que esperar alguma coisa. Ele precisa ter alguma recompensa. Se não tiver recompensa, então não vale a pena. Então não vale a pena. Aí muitos falam, se Deus não existe, então não vale a pena eu ser bom. Como assim? Não vale a pena você ser bom? Eu não entendo isso, não. Tem sim, meu filho. Não conhece nenhum cristão que tenha medo do inferno? Tem sim. Os bichos se pelam de medo do inferno. Boa noite, Fernanda Natália. Para quem, Cledson Alves, se é para acreditar em lendas, eu vou acreditar em Curupira, que é da minha terra. Na minha cidade também fala da Bahia, do Curupira, a Caipora, Saci Pererê. Boa noite, Fernanda Natália. Os religiosos têm tanto medo do inferno que eles aceitam Jesus para não ir para o inferno. Aí eles ficam apegados nesse mito aí, Jesus, que diz que morreu para salvar, para livrar eles do inferno. Livrar de quê? E que morte é essa? Uma morte paraguaia, uma morte fajuda de 5ª categoria, que o bicho ressuscitou. Olha só que historinha. Quem morre, morre. Quem morre, morre, não ressuscita. Ele ressuscitou. Olha só, que morte é essa? Ele morreu. O que é que morre por alguém? Você é capaz de morrer por alguém? Eu quase já morri pelo meu irmão. Eu já contei aqui a história. Que um ônibus ia matar ele, eu me joguei na frente, me ralei toda, mas consegui ajudar ele. Quase que o ônibus também se acidenta, o homem do ônibus, que desviou, né? Saiu da estrada por causa da gente. Ia ser um acidente muito feio. O meu irmão só tinha 2 anos de idade, ele nem andava de... 2 anos não, deixa eu ver, um ano e pouco por aí. E ele gostava de sentar, ele ia engateando assim e sentava nos lugares, sentou no meio da estrada, na ladeira. Mas a pessoa dá a vida. Que vida dá vida é essa que a pessoa ressuscitou? Ai, ai. Olha, quando a gente vai parar para falar aqui, é coisa, viu? Quando a gente busca uma contradição, vai encontrar milhares atrás daquela. A gente vê até aquela que a gente não foi buscar, a gente descobre aqui. É assim agora, né? Porque quando eu era religiosa, eu não via todas essas coisas, não. Então é isso aí. Aí os crentes lê essa bizarrice aqui dentro desse livro podre e eles acham super normal, como se não tivesse nada acontecendo. Sabe por quê? Porque isso não é mais praticado hoje, porque eles não estão obedecendo mais a Bíblia. Eles obedecem a lei do mundo, né? Que é a lei boa, ó. Não matar, não matar. Quem mata vai para cadeia, ou até coisa pior. Mas se eles fossem obedecer, eram perdidos. Eli
No inferno tem pagode e brega gelada. Gelada e brega gelada. Tem uma história bem interessante do livro Os Apócrifos de Adão e Eva que eu li. Gente, eu achei tão interessante que diz que lá o pessoal que separou, né, depois que Caim matou Abel, a descendência de Caim, que sabe lá com quem foi que Abim casou, que Abel casou, mas lá nesse livro diz que foi com Luluva, sua irmã, que Caim, Abel era gêmeos e ele também. Aí ele levou as gêmeas de Abel e foi morar lá no vale. Disse que era festa dia e noite. Gente, eu me acabei. Eu fiquei de dor de barriga de tanto rir da história. O segundo livro de Adão e Eva, Apócrifo. Aí eu me acabei de rir, eu não aguentei. Gente, aí eu, eita, será que esse lugar não era lá na Bahia? Que ele disse que ficava batucando e disse que foi Satanás que deu a ideia de batucada. Então Satanás, ó, legal, ele que inventou a festa, hein? Ô, coisa boa, batucada sambinha, ô, samba de roda do Maranhão, da Bahia. Ai, gente, eu me acabei de rir. Disse que era 24 horas. O povo lá, os moleques, tudo batendo, menino. Era uma festança lá no vale. Aí o pessoal lá da descendência lá de Sete, né? Que aí Adão e Eva teve Sete, porque só ficou a filha, que era gêmea, segundo a história, né? A gêmea do tal do Caim, que ficou lá. E aí Sete casou com ela. E aí foi formando lá a geração, que eles moravam em cima, né, na montanha. Embaixo era o vale, onde ficava a festança. Menino, era batucada dia e noite. Eita, que se eu morasse lá, eu ia pra lá, viu? Que eu adoro uma batucada. Festa é comigo mesmo. Mas é engraçado. É, Igaraçu, Pernambuco. A Bíblia nos deu um Deus assassino cruel, como Números 31, versículos 17, 18 e 35. É verdade. Ai, ai, eu dou risada aqui. Então, esse deusinho aí de minha tigela ficava lá em cima, né? Só olhando as maldades. Ele não ia lá para falar por que que ele era santo, perfeito, ele não foi lá e castigou as filhas de Ló, né? Por ter praticado essa coisa terrível, incesto, embriagar o pai e violentar, né? Estuprou o pai. E engravidou. Mas não, ele aceitou tudo, né? Ficou de boa, na dele. Mas por um simples olhar para trás, ele castigou a mulher de Ló. Parece que ele já estava planejando a safadeza, esse Deus safado. Ele já planejou, vou matar a mulher de Ló e vou deixar essas duas mulheres aí, filha dele, e eu vou assistir lá um pornozinho. Foi isso que aconteceu. Parece que ele adora ficar olhando as safadezas lá de cima. E não falou nada. Lorival Manuel. O livre pensador é visto como um perigo inimigo do rebanho humano. É verdade, quem pensa, porque eles estão acostumados a serem guiados por pastores, eles vivem como ovelhas, como animais. A partir do momento que a pessoa passa a ter consciência, ela já não se considera mais uma ovelha, um animal, e sim um ser humano. Um ser humano com vontade própria, capacidade de raciocinar, de pensar, questionar. Uma pessoa racional, né? E quando está dentro da religião,
A pessoa perde, elas são, dentro dos templos religiosos, são dominadas, hipnotizadas, sofrem lavagem cerebral. Foi isso que eles tentaram fazer comigo, dizendo que eu não poderia questionar, que era pecado, que era o inimigo, quando na verdade era o racional que estava aqui, né? Se manifestando nos meus pensamentos, na minha mente, fazendo eu enxergar a realidade. E eu fui deixando para lá. E passei muitos anos dentro do sistema religioso. É verdade. Deus, aqui, ó, Iguaraçu, Pernambuco. Deus é o único pai que vê uma criança sendo estuprada e não faz nada contra o estuprador, já que é onipotente, onisciente, onipotente. É verdade. Não faz nada. Não faz nada. Tanto é que lá quando Ló falou, né, que lá os caras queriam abusar sexualmente lá do tal os anjos que estavam lá na casa dele, ele falou que ele daria as filhas deles virgem para os homens fazerem o que quiserem, ou seja, estuprarem ela, matarem e fazerem o que quiserem. E para livrar os machos, para ele aqueles machos, aqueles anjos era mais importante. Agora eu pergunto, como assim anjo? Anjo tem sexo? Porque para aqueles homens desejarem eles deviam ser homens, né? Ter lá os lugares, né, gente? E o anjo tem isso? Anjo tem a torneirinha? Anjo tem lá a tamanquinha? Anja? Chiquinha? Tem Chico e Chiquinha, gente? Por quê? Como assim? Para que eles tinham isso se eles eram anjos? Fala sério, né? Tá vendo? Essa é a contradição, gente. Isso aqui é só a história da carochinha mesmo. Deus só fez guerra, Cleidson Alves. É isso mesmo, só fez guerra. E ele só ficava lá assistindo, mandava lá o povo ir lá e matar, né? A matar até as criancinhas que ele mandava matar. Olha, vou até falar aqui, ó. 1 Samuel 15:3. Mais um ponto que eu aprendi a ler depois. Quando eu era evangélica, na verdade eu nem li isso aqui, porque os pastores não liam para mim. Quando eu fui interrogar eles, foi através de outras coisas aqui na Bíblia. Agora tá aqui uma coisa terrível que eles olham, aí tá vendo, ele matou, e eles falam como se isso fosse normal, porque não é com não é com os filhos deles. Se fosse com os filhos deles, eles não iam gostar. Né? Como eu estava perguntando, será que você teria coragem de levar seu filho para ser apedrejado até a morte? E ele clamando, pai, mãe, me ajuda. Não, me perdoa, não vou fazer mais, não faz isso não, mãe. E vê lá os coitados se estribuchando, sendo esbagaçados por um bocado de gente irado, cheio de ódio, vingativo, perverso, arrogante, e tudo praticando coisas ruins escondido. Porque as coisas erradas só são notadas quando ocorre como é que se diz, alguma falha, né? Nos planos. Aí as pessoas descobrem, aquele ali estava fazendo uma coisa errada, mas quantas coisas erradas ela fez escondido? Mas aí fica condenando as outras pessoas. Ui. Ai, quase que eu saio aqui. Gele, fazer o que Deus diz em Marcos 16, 17 ou Atos 19, 13 ou em Mateus 10. Pulou aqui. Pois é. Ninguém faz. Mateus 10, 6, 7 a 8. Ninguém faz. Dentro da Bíblia tudo é possível. Agora vamos pôr em práticas essas coisas, aí é que tá, né?
Vai no monte, você tá atrasado. Você nunca foi. Olha aquele que filósofo cristão fala, você nunca foi evangélico. Ô, querido, você não me conhece. Você não me conhece. Só quem me conhece sabe o quanto eu fui evangélica. Não só evangélica, eu fui religiosa desde pequena. Eu era temente, eu obedecia. Eu era obediente, viu? Antes de eu ser evangélica. Tanto é que eu ficava horrorizada quando eu via as filhas e filhos de pastores que nasceram evangélicas fazendo coisas terríveis, que quando eu era católica eu não fazia. Eu falava, como assim? Era eu que devia estar nessa e não ele. Eu que sou exemplo para esses meninos e essas meninas. E depois, também eu via mulheres e pastores fazendo coisas terríveis. Eu fui de verdade. E eu vou te dizer, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Esse Jesus aí, eu amava tanto ele que chegava a doer. Doía, meu coração chegava a doer de amor que eu tinha por esse Jesus, tá? Eu fazia de tudo para obedecer. E mesmo quando eu obedecia, eu ainda achava que eu ia ser castigada. Eu nunca achava que que era o suficiente. Eu fui obediente. Só que agora eu acordei para a realidade. Saí de tudo isso. Agora eu acordei. Eu estava no engano. É claro que as coisas boas que eu fazia nessa época eu continuo fazendo, porque isso já era meu. Não era porque eu era religiosa. Tem coisas que já está dentro de mim. Não precisamos ser religiosos para termos bom caráter, né? Ou para termos boa conduta. Isso está dentro do ser humano. São escolhas que nós fazemos. Eu não destilo ódio contra a religião. Tanto é que eu vou falar aqui uma coisa. Aqui eu tenho amigos religiosos. Eu tenho amigos evangélicos. Tanto aqui como no Brasil. Somos amigos, só que nós não discutimos religião. Porque eu já sei que a pessoa lá é fanática e eu sou liberta do sistema religioso. Nós não conversamos, já combinamos isso. Quando estivermos juntos, não vamos tratar do assunto religiosidade. E eu já falei, não fale vá com Deus, não fale Deus te abençoe, porque eu não gosto. Então já sabe, temos tantos assuntos para a gente falar, né, gente? Nós temos diversos assuntos para a gente estar falando. Vamos falar de nossas vidas, vamos falar das coisas, das coisas das nossas vidas. Tem outros assuntos mais para a gente falar, né? De coisas do mundo em geral. Não precisa falar de religiosidade. Então, isso manteve a nossa amizade. Mantém, né? Está mantendo. Eu não odeio crente, não. Eu não odeio crente nenhum. A minha tia, que eu amo tanto, ela é evangélica. Minha tia é obreira de muitos anos. É uma tia que eu amo de todo o coração e ela gosta tanto de mim também. É a sobrinha que ela mais gosta. E ela já sabe. Ela sabe que eu sou ateia. Eu não odeio crente, não. Meu problema aqui não é contra seres humanos, e sim contra esse sistema, porque o sistema é corrupto, esse sistema religioso é maldito, enganador, atrofia a mente do ser humano, faz a pessoa se passar por idiota, rouba as pessoas, enganam as pessoas. Muitas pessoas vendem tudo que tem para dar para esses homens bilionários ricos, chamados pastores. Isso não é bom, não. E com isso eu falo mesmo, eu sempre vou falar. E se agora eu descobrir que esse livro não é um livro sagrado, coisa nenhuma, que esse livro não tem nada de santidade, eu vou falar. Porque enquanto as pessoas que sabem da verdade ficam caladas, as mentiras se espalham, ó, igual mosca na carniça, igual mosca na podridão. A mentira se espalha e fica como verdade. Porque eu acho horrível, eu acho muito triste, muitas pessoas que estão aí, ó, nesse engano, deixando de viverem as suas vidas, serem felizes, serem elas mesmas. E elas estão vivendo um personagem. Elas acreditam num personagem mitológico da Bíblia e elas se transformam em um personagem também.
porque elas querem viver uma coisa que elas não são. Tanto é que elas dizem que são umas pessoas, mas por trás elas fazem outras coisas. Essa é a realidade. Mas eu não tenho ódio de religioso não, de pessoas não. Eu tenho dó. Agora desse livro aqui, eu odeio. Eu odeio a religião. A religião eu falo em qualquer lugar. Eu odeio. E não é só a evangélica. Qualquer religião que enganam as pessoas, que roubam as pessoas, que ficam enganando, impedindo elas de serem quem elas são. Que, olha só o que eles pregam. Ódio é o que a religião prega. Vocês pregam contra homossexuais só porque eles nasceram no corpo errado, porque isso é da natureza, tá? Um homem nasce no corpo de uma mulher e uma mulher nasce no corpo de um homem. É isso que a gente tem visto aí. Mas vocês dizem que é demônio, que a pessoa tem que se libertar, que tem que aceitar esse Jesus. Na Bíblia tem umas historinhas aí bem interessantes que parece que o Jesus também era homossexual. O que era que ele estava fazendo de toalhinha? Em um certo lugarzinho aí. Fala sério, né? O homossexualismo, já existia homossexualismo nessa época e era muito normal ser praticado sexo entre vários homens nessas épocas aí, tá? E eles dizem que é coisa da agora, tá? É verdade, Gabriel, nada de demônio. O homem não se sente homem. Ele nasce no corpo de homem, mas o sistema dele, a mente dele, como é que se diz? A sexualidade dele, né? O desejo sexual é tudo natural. Ele se sente diferente. Ele não se sente com por exemplo, ele não se sente com desejo de homem, ou seja, para desejar uma mulher. Ou ela não se sente como mulher para desejar um homem, ela deseja outra mulher. Isso é natural. É preciso haver entendimento a respeito disso, porque isso tem feito muitas pessoas infelizes. A religião faz os gays ficarem felizes. Tem muitos que tiram a vida porque não entendem por quê. Então, se é pecado eu ser gay ou ser lésbica, porque eu digo isso em pessoas que nasceram em meio religioso, né? Homossexualidade homossexualidade é verdade. A homossexualidade. Então, aí eles dizem, eu não posso controlar isso, porque não pode, gente. Não pode não, tá? Quando a pessoa já vem com isso desde de nascença, ela não pode mudar, não. Não existe oração nenhuma que dê jeito. Não existe. Isso é natural, isso existe no meio animal também. Tem animais que têm esse comportamento também, tá? Aí a igreja fala demônio, coisa do demônio. Aí o ser humano fica ali infeliz, triste, dentro dessas igrejas, dentro das igrejas evangélicas, tem muito homossexual que é pastor, tá casado por conveniência, tá? Escondido, ele paga, vai para o motel com homossexual, tá? Essa é a verdade. Essa é a realidade. É isso, até muda. Porém, o desejo é reprimido. É isso mesmo, Fernanda. A pessoa diz que muda, tal, faz muito esforço. Gente, eu conheço, na minha parentela também tem. Faz esforço. Vou lutar contra isso, e não consegue. Aí, quando está dentro do sistema religioso, na igreja evangélica, aí fica aí, ó. Quantos casos tem de pastoras, missionárias, que descobriram seus maridos pastores na cama com outro ou no motel? Porque eles ficam oprimidos, porque os pais falam, não, você tem que ser homem, você é homem, não sei o quê, você tem que se casar com uma mulher. Aí a pessoa fica ali só por conveniência, para agradar o sistema religioso, agradar pastores. Muitas vezes, esses pastores que estão ali, ó, querendo mudar a mente da pessoa e julgando ela, aconselhando, eles fazem coisas piores. Às vezes está ali, ó, também, ó, na pornografia, tá na pedofilia, fazendo tudo escondido.
Só quem está sendo vítima é que sabe e ainda tem que ficar com a boca calada, tá? Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Então, o sistema religioso faz muita maldade para essas pessoas. Não gosta de negros, tá? A maioria dos negros dentro do sistema religioso é mais para ser empregado mesmo. Discriminam. Ah, fala da África. Ah, porque a África é assim porque não aceitou Jesus. É mentira. Sabe por que a África, que não é toda a parte da África, não. E para quem não sabe, a África não é um país, é um continente. Lá existem vários países e várias línguas e culturas diferentes. Não é porque é tudo preto, que tudo tem a mesma língua, que tudo tem a mesma cultura, não. A África é imensa e são vários países, várias culturas, religiões também, governos, enfim. Existem países pobres e existem países que não são pobres. Lá tem reis, rainhas, princesas também. Mas a mídia não mostra, só mostra os poderes lá da Inglaterra, né? Porque são brancos dos olhos azul. É a realidade. E o sistema religioso, principalmente o evangélico, eles desfazem muito do povo preto. Ah, é porque são macumbeiro, porque cultua o demônio, porque é demoniado. Não é porque não aceitou o seu Jesus, não, tá? É porque a religião, os europeus roubaram a África. Os europeus religiosos, sim, que acreditam no seu Deus, no seu Jesus, que prega o seu Deus, o seu Jesus, foi lá e roubou a África. E aí, causou todo esse caos que a gente vê hoje em muitos países da África. Essa é a realidade, tá? Aí aqui também, né, em 1 Samuel 15, 3, diz assim, ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas, quando estes vieram do Egito. Vá, ataques os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó, nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos. Olha, mulheres, crianças e bebês. Gente, acorda, religioso. Acorda para a realidade. Dentro de você existe um psicopata incubado. Porque uma pessoa lê isso aqui, vindo de um Deus que ele serve. Gente, joga esse Deus teu na lata do lixo e aquela mais podre que tem na cidade. Tá? Porque a pessoa acha que isso é normal. Matar bebês. Agora imagina que se fosse agora. Vocês aí no Brasil, Deus falasse para o povo de Israel, vai lá e não poupe nenhum dos brasileiros, mate todos eles, até os bebês. Aí você aí que está na maternidade, que acabou de ter seu bebê, iam lá, aqueles homens perversos, hoje seria metralhadora, seria arma de fogo, né? Ninguém ia usar mais espada, que saía do passado. Seria assim. E aí? Você ia bater palma, ia dizer glória a Deus? Deus mandou aquele povo matar a gente. Glória a Deus, Deus é bom. Ele é maravilhoso. Você não está no Brasil? Não, eu moro nos Estados Unidos agora. Gente, fala sério, como assim? Matar até as crianças, até os animais. O que é que tem a ver também os animais? As crianças e os animais. O que eles têm a ver com os erros dos adultos, das pessoas, dos seres humanos? Agora me diga, um ser humano desse tem juízo? Ou um Deus desse tem juízo? Não tem. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui era a mente maquiavélica, vingativa, daqueles homens que queriam impor o seu Deus àqueles outros povos. Quando eles não aceitavam, tinha que matar, tinha que tomar suas terras e assim por diante. Essa é a realidade, gente, tá? Agora, como é que hoje, em pleno século XXI, com todas essas leis que existem aí, né?
as pessoas achar que isso aqui é algo natural. Agora vocês não vê os pastores falando disso aqui, não. Eles vão falar agora para refutar os ateus, para dizer não. Sabe aquele marabalismo que eles fazem para esconder a verdade? Tentar fazer com que as pessoas não entendam? Eles fazem essa ginástica. Ó, dão beliscão e fumaça, nó e pingo d'água, para tentar dizer que isso aqui não é isso aqui. Passa uma narração cristã. Aqui tem cristãos e católicos. Os cristãos aqui não é só evangélicos. São católicos, estão incluídos católicos, eu já falei sobre isso. Católicos e outros. E o ateísmo aqui já está igualado com o cristianismo. Tem muitos ateus aqui. Pois é, eu li a Bíblia com os óculos dos pastores, dentro do sistema religioso. Hoje foi com ateus, né? Agora que irônico, com os ateus que eu aprendi a ler Bíblia de verdade. Agora eu sei quem a Bíblia é. Agora eu posso ver o que realmente a Bíblia fala. O quanto maldosa. Quem criou essa Bíblia aqui, ó, com a intenção de meter medo, né? Já viu? Mata o menino na praça a pedrada, o menino teimoso, porque... Obrigada, Marcos. Porque vai ficar de exemplo. Aí todos vão ver a carnificina que ficou lá, ele virou bagaço mesmo, virou carne moída, né? Patê de carne no meio da estrada. E na praça pública, todo mundo vai ver, então os outros meninos vão fazer isso. A mesma coisa, vamos falar de um inferno aqui dentro da Bíblia, todos vão ler e vão ficar com medo e vão ser submissos aos líderes religiosos. Essa foi a verdade. Vamos chegar lá nas nações e falar que tem que aceitar o nosso Deus ou vai para o inferno, e essas pessoas vão ficar com medo. O medo é o medo. É uma arma que tem dado muito lucro para os religiosos. É assim que as igrejas, né, cresceram. Ah, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai morrer, vai para o inferno. Agora mesmo, né? Muitas pessoas que foram para esses templos religiosos porque acharam que o mundo ia acabar, porque Jesus já está voltando, esse Jesus nunca vai voltar. Olha, se não acontecer um apocalipse nuclear e não se acabar todo mundo, porque aí vai ser a vergonha, né, dos crentes. Ver que está tudo se acabando e Jesus nenhum voltou. Mas, se não acontecer uma terceira guerra mundial por agora, né, que estamos correndo esse perigo, e não acontecer aí uma guerra nuclear, e os humanos não se matarem daqui até lá, chegarmos lá no ano 30 mil, daqui a 30 mil anos, se a religião ainda existir, vão ficar nessa, Jesus está voltando, vem! Jesus já está à porta, misericórdia, olha só, irmão, aquilo que está acontecendo, porque foi assim no começo e assim na época que eles falaram, na época que criaram a história aqui, quando Jesus falou que voltaria para aquele povo, que eles iam ver a volta dele, que eles não iam morrer, eles iam estar vivos. Muitos deles falhou, todo mundo morreu, até Paulo, né? Tanto que Paulo nem queria casar, né? E falou que seria melhor que o homem não tocasse mulher e quem pudesse ficar solteiro, porque dias terríveis viria, né? Porque já estava esperando, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Estava esperando a volta desse Cristo e não voltou. Por isso que as pessoas... Aí eles falam, a Bíblia diz que no fim dos tempos a fé de muitos ia se esfriar e muitos blasfemadores iam falar contra Deus, contra a palavra de Deus.
A Bíblia está se referindo daquela época, não é da agora não. Ok? Está se referindo daquela época, porque as pessoas já estavam duvidando porque Jesus não voltou. As pessoas se decepcionaram porque ele disse que ia voltar naquela época e não voltou. Porque se ele existiu, ok? Se existiu um homem chamado, não Jesus, que já eu vou fazer até um vídeo sobre esse negócio. Se existisse um homem se considerando Messias, porque disse que naquela época existiram vários. Esse aí que o pessoal inventou o nome Jesus, que o nome nem era esse, mas deram esse nome, né? Criaram, inventaram. Veio muitos como ele, se dizendo o seu Messias. Tanto que até aqui mesmo fala, né? Que veriam muitos. E foi naquela época, tá? Então, ele não veio. Aí as pessoas começaram a questionar. Peraí, os discípulos já morreram. Todos morreram. Começaram a questionar, isso não é verdade e tal. Aí Paulo inventou isso aqui. Aí criaram, né? Porque a fé de muitos ia se esfriar, bababá, bababá. Aí as pessoas estão achando que é agora. Isso só se multiplicou, tá? Essa descrença aí, a decepção da volta desse Jesus, só se espalhou, se estendeu para os tempos de hoje, que o pessoal viu que não existe nada, que tudo isso é só mitologia. O povo aceita Jesus, mas não aceita o povo, é verdade. Ódio não, ela só fala a verdade, seu cristão filósofo. Esse Jesus bíblico foi inventado, é isso mesmo. É Skywalker. Skywalker. Esse Jesus foi inventado. É verdade. Eu não entendi que você falou petista, cristão filósofo. Nós não estamos falando nem de política aqui. É uma grande mentira. Isso mesmo. Tudo é para o seu tempo. Obras que a escravidão era. Olha só, na época a escravidão era normal. Era para ser hoje também. Mas o povo fez com que a Bíblia obedecesse eles. A Bíblia obedece aos homens e não os homens à Bíblia. A Bíblia é moldada de acordo com o tempo dos homens, ou seja, não tem nada de Deus. Porque o próprio lá, o tal do Jesus, ele disse que não veio para destruir a lei, nem os profetas. E veio para cumprir a lei. Não é para ser mudado nada. E lá diz que é daquele que mudar. Nem uma vírgula, nem um tio não pode ser mudado daqui da palavra. Mas os homens mudaram tudo, tá vendo? Não existe não, pai. Esse livro aqui é só um livro que convém para ganhar dinheiro, encher os cofres dos homens, charlatões, bandidos. Essa é a realidade. Por isso que eu falo. Se não fosse assim, eu não estaria aqui falando, não. Eu não estaria falando, não, porque se tem uma coisa que eu não faço é caluniar ninguém. Eu não gosto de calúnia, que eu não gosto que me caluniem, e eu não calunio ninguém, não. Eu estou falando aqui que é a verdade. Tá claro aí para qualquer um. Exatamente, Jane. Joaci Silva. Então disse Gabriel, disse ao discípulo, dias virão em que desejareis viver um dos dias do Filho do Homem, mas o vereis. Lucas 17. Edmilson, é muita alienação. Em Israel, os próprios judeus não reconhecem esse personagem chamado Jesus. É mesmo, Marco Filho. É isso. Agora, Marco Filho, uma coisa que eu fico assim, sabe, curiosa. Quando eu era evangélica, lá no Brasil, tinha em algumas igrejas, era mais aquelas mais
de classe alta, né? Em Salvador. As pequenininhas não tinha não, mas deve ter. E aqui tinha, na que eu frequentava. Aí eles colocam a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Aí eu penso assim, gente, mas eles não aceitam Jesus e eles veneram esse povo, viu? Eles veneram o povo de Israel. Agora, engraçado, se essa história tivesse mesmo existido, se Deus existisse, se Jesus existisse, esse povo aí que se diz que se diz judeu, não seria o povo do Criador, não. Eles são europeus que usurparam o lugar dos verdadeiros. Dizem que existem os verdadeiros hebreus descendentes que moram lá, só que eles não participam da sociedade, não. São tudo pretos. Porque porque existiu o povo da Bíblia, existiu, né? Que aqui tem muitas pessoas aqui retratadas, principalmente os egípcios, que existiram no passado, mas esse povo ter existido e estar aqui na Bíblia não prova que Jesus existiu e que Deus existe. Assim, também seria muito fácil provar que Superman existe, porque existe a cidade onde foi filmado. Então é isso. Mas eram pretos, assim como também se existisse um Salvador, seria preto. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, sobre o racismo na igreja. Porque eles não aceitam essa ideia de um Jesus preto, não. Eles só gostam de Jesus branco, porque religiosos são racistas mesmo. Tanto é que a Igreja Católica trocou todas as imagens, porque as imagens antigas, retratando Jesus, Maria, os hebreus, eram pretos. A Igreja Católica que aí mandou pintar e fez tudo branco. Aí eles, por causa como é que se diz, do tempo que eles tinham escravidão, eles estavam escravizando o povo preto. Imagina o povo preto ficar sabendo que deuses, né, Jesus, povo hebreu, essas coisas todas, esse povo todo eram pretos como eles iam se sentir muito forte e acabar encontrando uma força, né, para lutar contra a escravidão e os seus senhores. Então, os pretos sempre foram assim. Qual foi a história que contaram para o povo preto? Ah, você veio da África, você é escravo, é descendente de escravo. Quando, na verdade, teve uma história muito diferente, né? Todos os presidentes dos Estados Unidos fez seu julgamento com a mão sobre a Bíblia. Coloca sobre a Bíblia, porque é o quê? Para você ver, né? Que é a prepotência religiosa. Para que fazer juramento em Bíblia? Se a Bíblia não tem valor nenhum. Se é para eu fazer um juramento colocando a mão aqui, eu vou fazer no papel higiênico. Eu faço um juramento até no papel que eu peguei o cocô de meu cachorro. Faço juramento. Não tem validade nenhuma. Tanto vai você fazer juramento aqui como em qualquer revistinha aí de fofoca. Tititi, outras mais. Ai, ai. João Luiz Henrique, uma coisa que eu concordo com os cristãos é a fé deles. É maior do que as fezes dos outros religiosos. É engraçado. Tudo isso não torna o seu Deus real. É verdade. É Skywalker. Obs... Sim, é isso mesmo. Iguaraçu, Pernambuco. Observação. Observe que o Deus da Bíblia matou todas as crianças com um dilúvio só porque alguns adultos mangou, cadê? Alguns adultos mangou de Noé. Aí Deus resolveu matar toda a humanidade. Gente, é terrível. Imagina, né? Como é que pode? Diz que é um Deus de amor. Depois vem com essa historinha aí, igual a barata que morde e sopra. Vem com essa historinha de dar o filho. Meu filho pela humanidade, porque eu amo, ele vai morrer. Olha só. Olha que, que enganação, né? Aí o cara vem e ressuscita. Que morte é essa?
E a contradição, diz que é terceiro dia, mas foi no segundo. Faz parte da cultura. Não conheço nada de cristianismo, eu conheço sim, muito bem. E não esbanjo ódio, não. Eu estou aqui falando a verdade. E pessoas, eu não odeio pessoas, não. Agora, se você me perguntar o que eu sinto pelas as religiões, são todas. Eu sinto ódio mesmo. Eu sinto ódio pela religião porque são coisas terríveis que veio para fica dominando as pessoas, se intrometendo na vida delas e pedindo elas de serem quem elas realmente são. Querendo ser dono dos seres humanos. Ninguém aqui é dono de ninguém, não. Nós somos livres. Nós somos seres livres. Somos seres pensantes. Somos donos das nossas ações. O que nós não precisamos de religião. Nós precisamos de racionalidade. Nós precisamos de saúde, educação. É isso que nós precisamos. Não é de religiosidade, não. Ser exportada para o Brasil é impossível. Não vou ser exportada para o Brasil. Para começar, nem ilegal eu estou. Os hebreus são negros mesmo. É verdade, Gabriel. Gabriel B. de Lima. A Bíblia é um livro cultural. Então, esses crimes são das épocas. Tudo isso era visto como normal. Pois era visto como normal. E as pessoas de hoje, os crentes, estão achando isso normal ainda. Sim, Skywalker. Ele mandou matar a espada das crianças. Gente, que terrível. Isso é pior do que o demônio. Que o demônio não matou ninguém, não. Se existisse, né, o personagem, né? Eu tenho que falar o personagem. Personagem Deus, personagem Jesus, personagem Espírito Santo, personagem Satanás. Tudo personagem, inventados. As pessoas têm tanto medo de viverem por si só. Pensar por si só. Medo da vida sem um comando religioso. É isso mesmo, Kelly Freitas. Infelizmente, é isso mesmo. Medo, ignorância, falácias, fanatismo, intolerância, fato. Esses são os pilares dos religiosos. Os ateus sofrem isso na pele. Isso é verdade. João Luiz Costa de Souza. Isso é uma grande realidade. Nós sofremos todos os dias. É cada coisa que a gente ouve aqui no privado, viu? Vou te dizer. É cada coisa. Os crentes ainda querem justificar isso. Pois é. Eu tenho amigos aqui cristãos, pessoas que eu gosto muito, porque assim, porque quando eu era da religião, que eu comecei falando, que eu me tornei, eu saí da igreja evangélica e eu falava sobre Yahushua, né? Me tornei Yahushuana. Falava que Jesus era negro, pra quê? Fui falar que Jesus era negro, porque eu acreditava que ele existia, eu não sabia, né, ainda, que ele não existe. Então, as pessoas ficaram com raiva de mim. Diziam que eu era macumbeira, onde já se viu falar que Jesus era negro.
Gente, o pessoal se afastaram de mim e mandou que os outros também se afastassem. Aí ficou só 2 pessoas. Ficaram só 2 pessoas que falaram que ia ser sempre meus amigos, não importa o que eu seja. E agora eu conheci mais 2 através dessa pessoa, que também frequentam a igreja, sabe que eu sou ateia, mas como a gente já falou, não vamos falar de religião e a nossa amizade fica, entende? É isso. Eu não odeio pessoas religiosas não, como eu já falei, na minha família tem religioso. Eu não odeio pessoas religiosas não tenho nada contra essas pessoas não. Até ajudo algumas, mas a religião eu odeio mesmo. Sabe por quê? Eu também fui enganada. Eu fui enganada nessa mentirada toda. Eu passei a minha vida aí, ó, servindo, enricando pastores safados. Então, eu odeio mesmo a religião. Ninguém precisa de religião não, rapaz. Religião é cabresto, religião é corrente, é escravidão. São as correntes de ouro, né? A pessoa olha, pensa que é coisa boa. Quando vê, tá lá no cativeiro. Então é isso. Foi isso. Hoje eu tô feliz porque eu saí de tudo isso. E eu vejo a Bíblia hoje como um livro. Como se fosse outro livro. Não parece ser o mesmo. Porque eu li aqui uma coisa e agora eu abro ela e vejo coisas terríveis. Terríveis mesmo. Salim matou. Salim não matou porque era ateu, matou por ideologia política. É isso mesmo, ideologia política, é mesmo. Muitos outros também, né, que fizeram coisa, não era por causa em nome do ateísmo, não. Era política. Mas Satanás matou 10 pessoas de uma aposta com Jeová, com Javé. Marcos Filho. Vai morar na China, Jane? Não, eu não vou morar na China, sabe por quê? Porque eu me casei com um americano, o que é que eu vou fazer na China? E um país super populoso. Eu quero um país mais light. Não quero ficar num país que eu não tenha privacidade. O que é que eu vou fazer na China? E por que eu vou para a China? Livros apócrifos. Eu também, Wesley. Wesley é ateu. Eu trato as pessoas de maneira que elas me tratam, seja ateu ou não. É isso mesmo. É verdade, Kelly. Não entendem que não tem nada a ver com falta de amor por pessoas, e sim com essas mentiras enganosas da religião. É verdade. Não é falta de amor, não. Eu não estou aqui, eu não prego ódio contra evangélicos, principalmente que muitos ateus têm famílias evangélicas, né? Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio, filhos, enfim. Eu estou falando desses que já chegaram, que se tornaram ateus, né? Descobriram a realidade já na vida adulta, porque tem muitos que já nasceram em lares ateus, tiveram a sorte de nunca ter se contaminado com a religiosidade como eu, né? Mas eu até ajudo pessoas evangélicas, que são fanáticas, loucas, sabe? Aquelas pessoas bem alucinadas, loucas mesmo, pela religião. Não tenho nada contra pessoas, não. Agora eu tenho certeza que eles não me ajudariam se fosse eu. Se por acaso eles, por exemplo, eu precisasse, eu sendo ateia, eles não gostam de mim, não. Muitos não gostam de mim, não. Parentes que me odeiam porque eu sou ateia.
Teve até uma prima, que um personagem que eu fiz, e eu postei a foto, a mulher do personagem que sofreu um acidente, estava toda machucada, eu fiz a maquiagem toda, né, de roxidão, de vermelhidão. E postei a foto, ela pensou que eu tinha sofrido um acidente, ela falou que bem feito. Falou, viu aí, foi Deus que te castigou porque você fica falando mal de Deus, da palavra de Deus. Eu te falei que você vai ser castigada. E o Deus dela nem foi tão onisciente para falar para ela, filha, ali é só uma peça de teatro. Ela não sofreu nenhum acidente, eu não castiguei ela não. Cadê o Deus para revelar, né? Que só vive soltando profetada dentro da igreja. E não falou a verdade, que era só uma peça de teatro. Ela veio me dizer um bocado de desaforo, parou de falar comigo. E disse que é missionária, já foi até pastora, sei lá o quê. E ficou tirando comigo, dizendo que foi Deus que me castigou. Então fica tudo torcendo. Se acontecer uma coisa ruim assim comigo, porque coisa ruim pode acontecer com qualquer pessoa, né? Aí eles acham que foi porque foi castigo de Deus. Isso pode acontecer em qualquer época. Se daqui a 100 anos acontecer alguma coisa comigo, foi porque ela falou mal de Deus naquele dia. Como se eu estivesse dentro da igreja falando bem de Deus, isso não ia acontecer. Olha, fala sério. Dê o seu like e compartilhe, ela lhe merece muito. Obrigada, tia Teia. Eu vi esse personagem com a sua prima sem noção. Pois é, me desejando mal. Eu fiquei assim, nossa, é assim, porque eu não desejo mal para ela, não. Olha, eu não desejo mal nem para algumas que me fizeram tanta maldade, que eu já sofri, foi maldade com parentela, viu? Cada coisa bizarra. Eu não desejo mal nem para elas. Aí ela vem me desejar um mal desse. Eu disse, poxa, como é que pode, né? Desejar mal. Nem para estranho, que dirá para a família. Desejar uma coisa dessa é terrível. E como é que pode? A pessoa se diz que serve a um Deus que diz que é bom e elas gostam de ver a maldade dos outros. Eu não fico feliz com a maldade dos outros, não. Que loucura. 16 likes. Já li sim sobre ateísmo e continuo lendo, viu? Eu sou muito curiosa. Eu gosto de ler sobre tudo. Por isso que eu cheguei aqui onde eu cheguei, né? Por isso que eu cheguei onde eu cheguei, porque quando eu descobri, eu vi o vídeo lá, né, do primeiro canal falando. Foi o Newton César Santana. Falando que Jesus era um mito, que tudo isso era mentira, que Deus não existia. Eu comecei a pesquisar, usar o meu entendimento, a ficha caiu por completo. Eu caí na realidade, voltei no passado nas coisas que eu pensava. Eu nasci ateia, lá cristão, não praticante. Que legal! É bom quando a pessoa nunca se contamina com esse sistema religioso, viu? Bom, gente, muito obrigada a todos vocês. Já tem aqui 1 hora e 35 minutos. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, viu? Muito obrigada. Eu pretendo fazer mais live. Hoje é terça, né? Terça, sexta, eu vou fazer um vídeo. Na próxima terça... Não, eu vou ver se eu faço domingo. Eu vou ver, se eu fizer, eu vou deixar um anúncio aqui. Fazer uma live domingo. Obrigada a todos vocês, viu? Laile, na cadeias do Brasil, há todo tipo de detento, religiosos, católicos, evangélicos, espírita, budista, etc. Só não tem ateus e livres pensadores. É isso mesmo. É Lorival Manuel dos Santos. Não existe prisioneiros, né, detentos. Ateus não.
Todos eles têm uma fé. Você vê, né, lá nas favelas onde tem os traficantes, eles botam no muro, nas paredes, fé em Deus. Tem muita fé em Deus. Eles oram ou rezam, fazem o sinal da cruz quando sai. Eu morei em um lugar que eu observava. Tinha uma boca de fumo lá por perto, de lá do apartamento eu via. Quando o cara ia lá para guardar o lugar, que trocava, revezava, eram 3, né? Às vezes ele passava os 2 turnos lá no poste, lá, e ele fazia o sinal da cruz. Outros lia a Bíblia, tinha um que lia uma Bíblia, daquelas pequenininhas, ficava lendo. Eles têm tatuagem com Jesus, que acho que vai ser guardado. Essas coisas todas eles acreditam. Em alguma religião tem uns que acreditam na Umbanda, aí eles carregam para atuar, aí diz que tem um corpo fechado que o macumbeiro deu para ele lá, o Pai de Santo, né? Aí coloca lá nele que ali diz que a polícia não vai pegar, que ele não vai morrer. Depois acaba tudo morrendo. Não existe nenhum poder que possa defender ninguém. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos vocês. Boa noite, meus queridos. Muito obrigada. Obrigada, Lalijane. Ótima live. Ótima live. Um grande abraço para você e para todos no chat. Você é ótima. Obrigada, viu? Gelly Wesker. Valeu, Jane. Uau. Vou sair aqui, gente. Eu bati a mão ali. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau.